Nesse vídeo eu quero continuar tratando sobre a Era de Ouro, que ocorreu entre 1900 e 1913, da Primeira República. A Primeira República aqui no Brasil, a Primeira República Brasileira, ocorreu entre 1900 e 1930, lembrando que a proclamação da República é em 1889. E eu estou construindo uma playlist neste canal sobre história econômica do Brasil e resolvi iniciar essa playlist ou construir esta playlist a partir do período republicano, ou seja, 1889. E aí eu estou utilizando o seguinte livro-texto que está me ajudando nesse tipo de conteúdo, A Ordem do Progresso. É um livro bastante clássico, tem um viés, sim, mas de forma introdutória acredito que seja suficiente. Por que eu resolvi iniciar esta playlist sobre história econômica do Brasil pelo período republicano? Por conta das políticas econômicas que são mais evidentes, são mais claras. Então, política econômica, por exemplo, da Primeira República, de acordo com os presidentes e seus respectivos ministros da Fazenda. Claro que o certo para você entender história econômica do Brasil ou formação econômica do Brasil, algo assim, é preciso entender desde o início, lá de 1500, com os ciclos também econômicos, por exemplo, ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, entre outros. E atualmente, inclusive, neste período republicano, o ciclo aqui predominante no Brasil foi o ciclo do café, que tem tudo a ver, inclusive, com o vídeo de hoje. Eu estou, então, tratando sobre a Era de Ouro que o Brasil teve entre 1900 e 1913, principalmente ali no governo de Rodrigues Alves, que foi de 1902 a 1906. E neste período também, na verdade, na Primeira República, houveram ciclos e crises. Então, bons tempos e maus tempos, vamos dizer assim. Nesse período de 30 anos, houve um período ruim para a economia brasileira por conta de situações exógenas. A primeira situação exógena tem a ver com o produto de exportação, o principal produto brasileiro, o café, que precisava de situações climáticas específicas. Então, essas flutuações climáticas prejudicaram essa situação econômica do Brasil. Então, isso é um fator exógeno, como uma crise, inclusive, desse período da Primeira República. Já o segundo fator exógeno tem a ver com a Primeira Guerra Mundial ocorrida, então, justamente no final da Era de Ouro, entre 1900 e 1913, a Primeira Guerra, 1914. Mas, nesta Primeira República, houve um período de, entre aspas, Era de Ouro, que aconteceu entre 1900 e 1913, e tem a ver com o café, sim, mas também tem muito a ver com o ciclo da borracha, muito predominante ou bastante representativo nesse período. Exportação de borracha, as exportações de borracha e do início do grande boom de investimentos europeus na periferia. Também existe esse elemento que antes da Primeira Guerra Mundial, os europeus estavam investindo fortemente em países periféricos, como o Brasil. Bom, e no vídeo passado nós vimos que o café começou a apresentar os seus problemas de crise e aí entrou-se então ou buscou-se o auxílio de banqueiros em Londres, na Inglaterra. E sim, a decisão de apoiar a valorização do café como forma de garantir a estabilidade macroeconômica foi coroada com sucesso. Então, essa decisão, inclusive, dependeu exclusivamente do Brasil a primeiro momento, porque o Brasil foi dominante por esse período, era o principal produtor de café do mundo, então ele poderia controlar tanto a oferta como poderia controlar a oferta nesse caso, Com a normalização das condições de crédito nos mercados internacionais de capital, já em 1908, retornaram os influxos de capital e com a ajuda adicional de um grande crescimento dos preços da borracha, lembra-se, a economia entrou em uma fase de acelerado crescimento que duraria até 1913. Então vamos continuar a partir deste ponto, eu espero conseguir concluir pelo menos 3 parágrafos. Então esse vídeo talvez fique um pouco longo. Os estágios iniciais desse boom foram marcados por uma súbita melhora no balanço de pagamentos que, induzindo volumosos influxos de ouro, causou grande expansão monetária. De fato, é esse vínculo entre flutuações no balanço de pagamentos e condições internas de crédito, criado pela reforma monetária de 1906, que fornece a chave para a compreensão da dinâmica dos ciclos do pré-guerra. Com o funcionamento da caixa de conversão, entraria em ação o mecanismo de ajustamento tradicionalmente associado com a operação normal de um sistema monetário do padrão ouro. Movimentos de ouro causariam mudanças na oferta da moeda, induzindo variações estabilizadoras no balanço de pagamentos em conta corrente. Entretanto, a crença convencional na suavidade do ajustamento nesse contexto resulta de uma redução artificial da análise dos efeitos das reações autocorretoras de custos relativos e renda, que afetam apenas a balança comercial.
ignorando a influência desestabilizadora da ocorrência de grandes superávites na conta de capital e sua volatilidade, fator crucial no caso brasileiro, durante a década que precede a Primeira Guerra Mundial. Esses superávites, que geralmente acompanham booms de exportação, tendem a agravar uma já folgada posição em conta corrente. Nessas condições, a operação do mecanismo de ajustamento do padrão ouro faz-se sentir através de uma acentuada tendência compensatória na balança comercial, causada por um forte crescimento das importações. Na ausência de eventos exógenos que sustentem um crescimento contínuo das exportações, esta, abre aspas, era do ouro, fecha aspas, de uma economia exportadora pode durar somente enquanto persistam na escala apropriada os influxos de capital. Então, esta era de ouro, como já se diz a própria palavra, né, era de ouro, não era sustentável. Se estes se retratem depois de estabelecida a tendência declinante da balança comercial, os resultados podem ser desastrosos devido à rapidez com que os reajustamentos subsequentes se processam. Por causa da defasagem na resposta da demanda de importações à contratação, a contração automática de crédito, uma súbita deterioração da posição externa é inevitável a curto prazo. Se a perda de reservas de divisas pode ser sustentada por um longo período, a redução das rendas monetárias que ela acarretará poderá vir a corrigir o desequilíbrio externo ao custo de uma redução no crescimento do produto real. Mas, se a perda de reservas necessárias é grande relativamente à base monetária doméstica, o choque monetário automático inevitavelmente gerará uma crise de grandes proporções. Em resumo, é um texto difícil esse aqui, tá? Então, em resumo, a adoção do padrão ouro pelo Brasil em 1906, então o Brasil adotou em 1906 o padrão ouro, vinculou a estabilidade monetária doméstica, a estabilidade monetária da moeda doméstica interna do Brasil, ao comportamento do balanço de pagamentos, ou seja, a relação entre exportação e importação, acentuando, portanto, o caráter procíclico dos déficits e superávites externos da economia primária exportadora, porque a economia do Brasil, neste período, foi economia primária exportadora. Por causa disso, até o início da guerra em 1914, a Primeira Guerra Mundial, os acontecimentos exógenos que afetariam os mercados internacionais do café e da borracha, também lembrando que borracha foi o determinante nesta era do ouro, e o fluxo de capital europeu de longo prazo seriam decisivos para a determinação do nível de atividade interna da economia. Bom, eu fico por aqui, esse vídeo já está muito extenso. No próximo quero continuar a partir deste ponto e tentar concluir então esta era de ouro de 1900 a 1913. Vou só repetir o resumo do vídeo de hoje. Em resumo, a adoção do padrão ouro pelo Brasil em 1906 vinculou a estabilidade monetária doméstica ao comportamento do balanço de pagamentos, acentuando, portanto, o caráter procíclico dos déficits e superávites externos da economia primária exportadora. Por causa disso, até o início da guerra de 1914, os acontecimentos exógenos que afetariam os mercados internacionais do café e da borracha e o fluxo de capital europeu de longo prazo seriam decisivos para a determinação do nível de atividade interna da economia. Beleza? Vídeo passado eu tratei ainda sobre essa questão da Era de Ouro, mas o vídeo parte 2, se não me engano, acho que foi isso. Vou deixar aqui no final. Valeu!